Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livraço chamado A Cidadela, do autor escocês A.J. Cronin. Ele foi provavelmente o escritor britânico mais conhecido da década de 30, né? Diversos livros foram escritos ali naquela década. Dizem que ele estava se recuperando de uma doença, né? O A.J. Cronin, antes de se tornar um romancista, foi médico durante muitos anos, trabalhou inclusive bem próximo ao pessoal que trabalhava nas minas. Então, se você já leu o Germinal do Zola, você já tem uma ideia, né, de como é a vida dos mineiros. E conforme você vai vendo ali as informações a respeito da vida do próprio autor, você vai vendo também que tem muito de autobiográfico aqui neste livro, né? No nosso personagem principal, que também é um jovem médico, que num dado momento vai para o sul do país de Gales, né, atuar como um dos médicos, ali um assistente do médico principal no primeiro momento, que trabalha ali é uma espécie de cooperativa, né, dos mineiros daquela região. Então, parte do salário deles era revertido ali para pagar, como se fosse um plano de saúde. Então, você tinha aquela equipe médica que cuidava dessas pessoas. Então, imagine aí que o principal problema dos mineiros era, né, na verdade, assim, problemas respiratórios e também, né, acidentes que aconteciam também devido ao trabalho pesado deles. Então, é assim que ele começa a sua carreira. O nosso autor, né, o A.J. Cronin, também passa por esta fase, depois ele vai começar uma prática em uma clínica, depois ele abre seu próprio consultório, é mais ou menos o que você vai acompanhando aqui neste livro. O que você tem aqui é um jovem com muita vontade de trabalhar. Num dado momento ali, quando ele quer constituir família, ele vai começar a querer também se estabelecer financeiramente. Então, nós vamos acompanhar uma queda aqui desta pessoa que antes trabalhava apenas para o bem das pessoas e de repente começou a trabalhar para encher os próprios bolsos. Você vai acompanhando isso e você vai acompanhando também uma retomada. Depois da vida financeira estabelecida, depois do nome estabelecido, né, o que fazer, né, para onde ir. Então ele meio que volta às suas raízes. Este é o enredo principal que você vai acompanhar aqui neste livro. Como vocês sabem, eu geralmente, né, comento o livro como um todo, não vou me preocupar com spoilers, né, obviamente. Existem alguns desfechos aqui desta história que eu não vou comentar com vocês, então fiquem tranquilos, né? Eu vou dar uns spoilerzinhos de leve, né, durante a nossa conversa, só para que vocês se interessem, porque isso aqui é um livro muito bom, vale muito a pena a leitura. Então, para você que simplesmente está em busca de um romance muito bom, muito bem escrito, com personagens cativantes, com momentos assim que vão te pegar desprevenido. Porque assim, ele começa como um romance bem morno, tá, gente? Sei lá, as primeiras 50 páginas deste livro eu já tava assim, meu Deus do céu. Mais ou menos o mesmo movimento, né? Não sei se vocês acompanharam a minha resenha sobre Padre Sérgio do Tolstói. Pois é, eu tive este momento também de como assim, né? Logo aqui na primeira metade do livro mesmo, bem antes de você chegar à metade do livro, inclusive, começa a acontecer umas coisas que você fala, cara, não é possível. Então este livro está cheio destes momentos, né? Então o autor vai passar por períodos de calmaria, em que você vai acompanhar a vidinha aí, o desenvolvimento da vidinha deste médium, né? Mas de repente acontece um negócio ali no meio. É este movimento, né, de montanha-russa que você acompanha aqui, dadas as devidas proporções, gente. Isso aqui é um romance. Estou me referindo ao estilo literário. Hoje em dia, por algum motivo, está ficando cada vez mais grave isso, né? Digamos assim. A gente fala romance, as pessoas acham que a gente está falando daqueles livros de capa rosa com personagem de desenho, sabe? Que estão saindo aí a rodo hoje em dia, né? Que são aquelas histórias, enemies to lovers, sabe? Não, romance é um gênero literário, tá bem? O autor se demora para contar a história, monta bem seus personagens, cria o ambiente de um jeito que parece que você está lá, parece que você está no país de Gales naquela época. Tem um momento em que ele vai para Londres também, você vai acompanhar como era Londres naquela época também. É tudo muito bem retratado. Gente, que livro delícia! Então, se você já se interessou, tem link na descrição deste vídeo para você adquirir o seu. Lembre-se de que ao adquirir quaisquer itens a partir daquele link, você está ajudando o canal. Já te agradeço. Muito obrigada mesmo. Boa leitura, tenho certeza de que se você se interessou até o momento, você vai gostar do livro. Quer ver só quem é que talvez goste bastante deste livro? Ó, esta aqui foi uma recomendação de alguns de vocês quando eu fiz a resenha de O Egípcio. Quem não viu ainda, vou deixar link na descrição. Ali você tem a história de um médico se desenvolvendo no Egito Antigo, na época do Ramsés. Mas é um jovem médico também se desenvolvendo, você vai vendo as besteiras que ele vai fazendo. E tem esse ritmo aqui também, de calmaria, de repente acontece um negócio.
Aí você fica grudado no livro até que aquilo ali seja resolvido. Aí você tem mais uma calmaria, acontece de novo. Bom, enfim. Me parece que era, né, um estilo de contar histórias que era próprio ali da primeira metade do século XX, talvez até do final do XIX. Então, se você gosta desse tipo de história, este livro aqui é para você. Quer ver outro livro bacana também, que se você gostou, talvez você se interesse por este? O Físico, do Noah Gordon. Também vai contar a história de um médico na Idade Média, não sei o que lá. Então, histórias de médico desenvolvidas em determinados momentos históricos e em pontos diferentes ali do globo, né, costumam chamar nossa atenção por algum motivo. São legais essas histórias, né? Mesmo porque os médicos, né, costumam conhecer pessoas muito diferentes, então essas histórias vão se entrelaçando, tanto colegas quanto pacientes. Então essas histórias sempre ficam interessantes, gente. Aqui no Brasil a gente tem o Olhai os Lírios do Campo, que é um livro que saiu também pouco depois aqui de A Cidadela, do A.J. Cronin. Eu acho que eu já comentei com vocês que ele era um autor bastante prolífico, escreveu bastante ali na década de 30, então assim, esses livros chegaram aqui no Brasil também, e o Érico Veríssimo era um cara que lia muito inglês, era tradutor, inclusive, da Editora Globo naquela época, editor também, então assim, não tem ternurinha no coração. Provavelmente o Érico Veríssimo leu A Cidadela e escreveu Olhar os Lírios do Campo, gente. O que a gente vai fazer? Ele já fez isso, já tinha feito isso anteriormente com um livro chamado Contraponto, do Aldous Huxley. Aí ele vai lá e escreve Caminhos Cruzados. Só que parece que no fim da vida ele admitiu que ele tinha baseado, né, o Caminhos Cruzados no Contraponto do Huxley. Esse aqui parece que ele negou durante um tempo aí, mas também... Por quê? Né? A partir daqui eu vou te contar a história deste livro, e você que já leu Olhar os Lírios do Campo, que é um livro muito bonito do Érico Veríssimo, não é dos meus favoritos, mas é um livro muito bonito. Você vai dizer, ué, mas é a mesma história. O que eu vou fazer, né, gente? Érico Veríssimo é o meu escritor favorito de língua portuguesa porque ele escreveu aquele monumento chamado Tempo e o Vento. Ninguém supera o Tempo e o Vento. Então, Machado de Assis. Não, o Tempo e o Vento é melhor. Mas e a Crônica da Casa Assassinada? O Tempo e o Vento é melhor, tá? Você já leu O Tempo e o Vento? Você fica aí lendo essas sagas imensas de livros, não sei o que lá. Por que você não lê a saga brasileira, que é O Tempo e o Vento? Então, pra mim, ele se redime ali. Mas tudo bem. Vocês que são assíduos aqui no TLT, vocês também já perderam ternurinha no coração com os autores favoritos e whatever, né? Pois é, com a vida em geral. Tá, vamos lá, de volta à Cidadela. Você tem este jovem médico que acabou de se formar, mas assim, ele fez aquela formação básica. Gente, eu não sei como é que funcionava a faculdade de medicina do final do século XIX, começo do século XX no País de Gales, tá? Mas, enfim, ele meio que faz aquela formação básica e aí ele precisa estagiar, tá? Ele vai fazer residência, não sei, tá? Porque é um esquema bem diferente. Então ele vai para essa cidadezinha que está precisando desse assistente, nesta comunidade aí de mineiros, essa coisa toda. Então você tem esse rapaz começando a carreira dessa forma. Quando ele chega neste vilarejo, a situação é a seguinte: o médico local, que é um médico super respeitado, não sei o que lá, está nas últimas. Ele já é bem velhinho e ele já não anda direito, ele tem uma perna que está paralisada, ele fica acamado o tempo todo. É uma pessoa muito boa, né? Você vai vendo aqui os diálogos que ele vai ter com esse jovem médico e vai vendo as pessoas que falam sobre ele. Parece um cara excelente, porém ele não consegue mais clinicar. Então ele precisa de um assistente. O esquema é meio que esse assistente trabalhando para a comunidade, recebendo aquele salário que ele vai receber, sei lá, 10% só, e o restante vai para este médico. Este médico não é casado, não tem filhos, mas ele tem uma irmã que meio que cuida dele. Esta irmã, conforme você vai lendo aqui o livro, você vai percebendo que é a pior personagem, a mais irritante. Ela vai ser a causadora do primeiro momento de impacto aqui neste livro, né? Tem uma cena ali em que o nosso jovem médico não vai aguentar mais os abusos dessa mulher. Gente, ele vai acabar com ela. Bom, é maravilhoso. É a partir deste momento que você fala, cara, é agora. Porque assim, você já foi estagiário na sua vida, né? Então assim, eu mesma, quando eu era estagiária, eu fazia um trabalho que o engenheiro químico do laboratório não se prestava a fazer, sabe? Era aquela coisa da gente resolver o pepino e o nome no relatório ser do engenheiro, entendeu? Você já passou por isso na sua experiência de trabalho, né? Fala a verdade. Pois então, ou como estagiário ou como iniciante numa nova firma, enfim.
você vai acompanhando isso aqui. Então ele parece meio bobão, assim, jovenzinho, tá adquirindo experiência, não sei o que lá. Mas de repente ele dá um basta ali naquela situação, porque ele tá realmente, né, resolvendo tudo ali naquela comunidade e tá, assim, recebendo um salário de fome. Ele mora num quartinho ali na casa desse doutor também. E a refeição dele é sempre a menor possível. O pedaço de carne dele é o mais fininho, sabe? É pra ele passar fome mesmo. Um negócio assim absurdo. Então, ele começa uma pesquisa ali para ver o que está acontecendo com aqueles mineiros, né, os problemas respiratórios, não sei o que lá. E assim, as pessoas começam a perceber que ele trabalha muito mais do que aquele médico que agora está acamado. Então, assim, os diagnósticos dele são muito mais certeiros, não sei o que lá. Então, assim, as pessoas vão percebendo. Só que tem um outro lado também. Muitos desses mineiros, já velhos de guerra, gostavam de frequentar o consultório do doutor para pegar atestado médico, sabe assim? Para não ter que trabalhar uns dias aí, porque eu tenho até aqui os nomes das condições ali. Enfim, eu tenho não sei o que lá. E aí posso ficar uma semana descansando em casa porque me atacou aqui o não sei o que lá. Me atacou o pulmão. E aí o doutorzinho vai dizer assim, não, essas pessoas estão aptas a trabalhar. E aí ele começa a se recusar a dar esses atestados médicos. E aí é lógico que esses funcionários mais antigos da mina vão começar a se desagradar com esse menino. Então, assim, você vai ver que é um cara que tem vontade de trabalhar, tem vontade de resolver os problemas das pessoas, mas meio que a comunidade mesmo já está acomodada. E aí tem um esquema de... Ele tem mais alguns outros médicos ali na região também. É o seguinte... Se eu faço parte dessa cooperativa, eu trabalho nas minas lá, sou uma mineira, eu posso escolher o meu médico. Entre essas 3 opções aqui, eu posso escolher um. Então, eu tenho um cartão, como se fosse o meu cartão de convênio, que eu deixo com o médico que me atende. Só que aí, quando ele começa a ser recusado a esses atestados, mandrake, aí o que vai acontecer? As pessoas começam a retirar o cartão dele. Chega uma hora que ele já tá meio que passando fome mesmo, né? Enfim, ele precisa se retirar. Então você vai acompanhando a carreirinha deste jovem médico, né, procurando novas posições, você vai acompanhando o momento em que ele vai conseguir um empregão. Então, assim, você tem toda aquela coisa da entrevista de emprego, né, e tudo aquilo, você vai acompanhando, isso aqui é legal. Você fica torcendo pelo personagem, né? Ele vai se apaixonar por uma professorinha também da região. Eles vão se casar. Então, assim, você vai acompanhando o desenvolvimento da vida dessa pessoa. Até chegar um momento em que, assim, né, a esposa dele meio que não sabe o que quer. Porque ela começa a reclamar que eles não têm móveis, eles não têm não sei o que lá. A vida, né, ele trabalha para a comunidade, o dinheiro meio que circula na casa ali para o dia a dia mesmo, não tem sobras, eles não vivem com sobras. Então eles são convidados para jantar ali na casa de um médico chique da região e ela não tem roupa, sabe? Começa a reclamar que... Então ele começa a internalizar esse negócio de que ele precisa fazer dinheiro. Então ele começa a dar uns atestados aqui e ali, a fazer umas receitas para as senhoras da sociedade ali com os calmantes que elas não precisariam, elas poderiam dormir muito bem se elas regulassem o sono, sabe assim? Então ele começa... Gente, é muito interessante este livro, porque você vai vendo que, cara, tem muita coisa... E ainda assim, você para pensar na quantidade de médico que se forma hoje em dia. Gente... Eu tenho uma sobrinha que acabou de se formar na faculdade, tá? Não tô falando à toa, não. Mas tem muita gente que se forma porque quer se tornar médico de TikTok, quer se tornar médico de Instagram, sabe assim? Vender curso. Então, a gente tá vendo isso daí, só não vê quem não quer. Mas tá, você vai vendo como que isso começou, sabe assim? É muito interessante este livro. Bom, vamos lá. E aí ele começa a fazer dinheiro, obviamente, né? Desse jeito aí, dando esses atestados e receitando essas coisinhas aí que ninguém precisava, sabe? E aí isso vai mexer num negócio ético dele, ao mesmo tempo em que ele tá vendo o dinheiro entrar e, né, a casa se modificar, a vestimenta da esposa se modificar também, mas a esposa começa a ver que ele tá agora, né? Ele meio que para de trabalhar para as pessoas e está trabalhando simplesmente para ter dinheiro. De repente ele aparece com um carro em casa, né? Uma das primeiras pessoas da vizinhança a ter carro. Então, assim, ela vai percebendo que ela meio que criou um monstro. E aí, para voltar atrás, como é que faz? Então, vai ter um momento aqui em que eles vão se distanciar, ela vai tirar, assim, férias, né? Vão dar um tempo, então ela viaja para não sei aonde. Vira e mexe, ela fazia essas viagens quando era solteira. Então ela faz essa viagem, né, para espairecer, vai visitar uns parentes, uma coisa assim, deixa ele sozinho, aí é óbvio que vai ter um momento de
né, jantar ali na sociedade. Tem um momento aqui que é bastante crítico também, quando eles começam com as rusgas, né, dentro do casal, e ele é convidado para um jantar, mas ele percebe que só ele foi convidado, a esposa não foi. E aí é um desses jantares super chiques, não sei o que lá, que ela não gostava de ir, muito, porque ela não gostava de ninguém ali, não conseguia conversar direito com as pessoas, né? Os assuntos eram sempre, ó, da outra roda, não sei o que lá, ela não se interessava, então ele diz, eu vou sozinho. E diz pra ela que ia não sei aonde, entendeu? Só que aí no dia seguinte sai uma foto dele na coluna social do jornal. E a esposa viu, obviamente. E aí, para consertar isso, como é que faz? Ela decide fazer de conta que não viu. Então você vai vendo que, né, o casamento tá se desgastando também com essa questão de ascensão social aí, enfim. Vamos ter essa discussão aqui também. Dali a pouco ela retorna, né? Então, assim, antes disso eles vão perder um bebê, também é bastante triste aqui a história. Existe um drama grande que vai se desenvolver no relacionamento. E existe um momento aqui neste livro, se vocês já viram aquele filme Cidade dos Anjos, vocês devem se lembrar de como aquele filme termina. Você tem uma coisa parecida acontecendo aqui, tá? Então, assim, ela não vai buscar laranjas, mas ela vai buscar queijo pro marido. Eles já estão bem, tá tudo maravilhoso, o casamento tá uma maravilha, e aí ele chega em casa e não tem nada pro lanchinho da noite. Ela resolve sair para comprar um queijinho. Você já entendeu que... Se você já viu Cidade dos Anjos, você já entendeu o que vai acontecer. E aí você tem um momento de queda brusca, né? E aí ele vai ter um problema também relacionado a uma questão ética de retirar um paciente de um médico e levar para outro. Na verdade, a paciente era dele mesmo. Era uma moça que era filha de um amigo e essa moça estava ali com um problema respiratório X ali que nada dava jeito, estava piorando, a saúde estava péssima. Então ele leva para um médico de um hospital onde ele trabalhava. Só que esse médico, ele já tinha visto uma vez assim uma cirurgia sendo feita por esse cara, e ele mesmo chega à conclusão de que aquele cara não sabia operar. É um negócio meio desesperador. Você vai acompanhar umas cirurgias dessas aqui também. Em se tratando desta menina especificamente, né, não havia necessidade de cirurgia ali naquele momento, mas ele começa a perceber que o tratamento dela é uma coisa meio esquisita. Então ele resolve retirá-la deste hospital e levar para um outro, né, um concorrente assim mais simples, do povão, assim, não sei o que lá, mas que ia dar jeito. Era um amigo dele, ele conhecia. E realmente acontece isso, dá jeito, né? A moça melhora, né? Enfim, é restabelecida. Só que aí você tem uma questão de ética acontecendo. Ele vai ser denunciado por uma secretária dele que ele demite, porque afinal de contas ele vai sair dali, ele vai voltar para suas origens, ele retoma a amizade com os amigos antigos lá daquele primeiro vilarejo, né? A Cidadela, né? Do título do livro. Que ele trabalhava com os mineiros, então. Eles estão meio que organizando uma clínica, cada um tem uma especialidade diferente, eles se dão bem, vai funcionar. Então ele está saindo do consultório da alta roda e voltando a trabalhar, né, com esse pessoal. Nisso ele precisa se desfazer, né, digamos assim, de sua secretária. Esta senhora vai fazer a denúncia, entendeu? E aí você fica, meu Deus do céu! Porque é o momento final do livro. Já falta, sei lá, 20 páginas para acabar o livro e ele tá precisando se explicar ali junto à junta médica do não sei o que lá, sabe? Os conselhos de medicina ali. E aí, não vou contar para vocês o desfechão do livro, mas é uma coisa bem bonita, assim, sabe? É um livro satisfatório, bem escrito, um livro que leva você a fazer uma imersão. Então você vai se sentir ali naqueles lugares, naquela época, naquela Londres do início do século, no País de Gales. Quantos livros você leu que se passam no País de Gales? Pois é, boa parte desse livro se passa lá. Então você vai vendo vai vendo essas paisagens. Esses personagens aqui são sensacionais. Ele vai ter alguns amigos aqui que vão ter bastante destaque também. A questão da esposa aqui neste livro é de partir o coração mesmo, gente. É um daqueles livrinhos que levam os leitores a se apegarem aos personagens, tá? Então, se você gosta desse tipo de romance, pegue este livro para ler, não demora. É um livro bonito, bem escrito, delicado, tá? Então, se você começar a leitura, achar o livro morno, espera acontecer um negócio ali envolvendo a irmã do primeiro médico, para quem ele vai trabalhar, então você vai ficar preso aqui no livro também. Então existem esses momentos que prendem o leitor e você fala, nossa, agora chegou uma parte aqui que eu não posso largar. Aí você tem a solução daquele entrevero, parece que tudo vai ficar bem, aí você começa, né, a achar que a leitura tá um pouco morna, de novo acontece um outro negócio, você fica... te prende de novo, então.
é este tipo de livro. E aí uma coisa interessante, pessoal, é que eu fui procurar informações a respeito deste livro. Tem duas coisas bem interessantes a respeito dele, na verdade. A primeira é que este autor, né, conforme você vai caçando informações a respeito do A.J. Cronin, você vai encontrar este termo aqui, ó. Ele era conhecido como um escritor de middlebrow. O que é isso? A literatura em inglês, principalmente na Inglaterra e região, é dividida, entre aspas, em 3 pontos, né? Digamos assim, você tem highbrow literature, middlebrow e lowbrow. O que significa isso? Quando você tem highbrow, né, a sobrancelha vai para cima, né? Significa que são aquelas leituras que, minha Nossa Senhora, entendeu? São os livros maravilhosos. É o que nós chamamos aqui de alta literatura. Essa discussão é sempre eterna. Ai, vira e mexe, volta, uma discussão chatíssima aqui na internet. Mas enfim. Então você tem o highbrow literature, que é a alta literatura. E aí você tem lowbrow, né? Sua sobrancelha tá assim, ó, desconfiando. Tá? Então isso é a literatura ruinzona, tá? É Rafael Montes para baixo. Se é que tem algo abaixo de Rafael. Então você tem isso daí. Isso é o lowbrow. Agora, no meião, você tem o middlebrow, tá? Então não é tão ruim, mas também não é tão maravilhoso. É aquela literatura ok. Então vai ser bem comum vocês encontrarem este termo sendo utilizado para descrever a literatura aqui do A.J. Cronin. Como a gente sabe, né, que ele escreveu a maioria de seus livros neste período em que ele estava se recuperando, a gente já imagina que ele estava realmente escrevendo algumas histórias ali para se distrair também, não só para distrair seu público. E este livro aqui é seu livro mais vendido, mais conhecido. Você teve aí algumas adaptações, tem acho que série da BBC sobre este livro, tem filme também. Então, assim, é um livro que ficou muito famoso na época, vendeu mais de 100 mil cópias ali logo no primeiro ano, então foi um fenômeno. E aí entra o segundo ponto interessante a respeito deste livro, que é o fato de que existem algumas denúncias aqui sobre a questão da medicina, não só na Inglaterra, né? Como eu disse para vocês, você pode fazer pontes aí com o que acontece na nossa vida hoje em dia, tá? Durante a leitura deste livro. E você também vai percebendo que sistema de saúde sempre houve algo de corrupto ali no meio. Então, isto aqui, ó, este livro aqui, dizem que foi um dos responsáveis, se não o grande responsável, lembre-se de que mais de 100 mil cópias foram vendidas só no primeiro ano de publicação deste livro. E ele ganhou o mundo. Então, dizem que a partir deste livro foi pensado ali num sistema de saúde público na Inglaterra. Então, é um livro que tem grande importância. Ah, mas ele é middlebrow. Dane-se. É um livro bem importante por isso. É óbvio que ele vai retratar aqui esses médicos corruptos, né, que ele vai conhecendo aqui e ali. Ele mesmo vai se corromper num dado momento, como eu já falei para vocês, mas existem também diversos outros profissionais idôneos que serão retratados aqui no livro. Enfim, pessoal, reforço aqui a recomendação, um livrinho maravilhoso. Eu tenho certeza de que quem gosta de novelões vai encontrar aqui um prato cheio. E é isso então, vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!